Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gleiciene. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo desse lindo capítulo que tem tanto a nos ensinar, que tem tanto a nos dar força para enfrentarmos todos os obstáculos. Bom dia, Ivaneide. Bom dia a todos aqueles que estão chegando. Bom dia, Jucimária. Que vocês tenham um lindo dia nessa linda manhã de quarta-feira. Bom dia, Terezinha, seja muito bem-vinda. Se puderem, vão para um lugar confortável. Peço a vocês hoje que, se quiserem, peguem um copo com água, pode ser um copo pequeno mesmo, para a gente fluidificar a água no final desse estudo. Bom dia, Marta, sejam todos muito bem-vindos. Vão para um lugar confortável, se possível. Respirem fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte pela boca. Bom dia, Estela. Seja muito bem-vinda. Fechem os olhos. Ouça essa música lá no fundo. Vou até aumentar um pouquinho para vocês ouvirem ela. Essa música que nos acalma. Solte o ar mais uma vez. Viva esse momento presente. Esteja aqui de corpo e alma. Deixe os problemas todos lá fora. Concentre aqui. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue os seus problemas nas mãos de Deus. Confie, porque Ele proverá. Pedimos a inspiração da espiritualidade superior, daqueles que nos acompanham, dos espíritos protetores, dos nossos anjos guardiães que sempre nos induzem, nos conduzem no caminho do bem. Pedimos, Senhor, para que ampare e dê força a todos aqueles que mais precisam, aos acamados, aqueles que estão sofrendo com doenças graves, que estão desesperançados, sem esperança, sem fé. Que seja o Senhor a fortaleza que eles precisam. Dê o amparo, dê a força necessária para que eles possam enfrentar com resignação, com resiliência, todos os obstáculos que porventura surgirem. Pedimos a proteção para todos aqueles que estão nos hospitais, para todos aqueles que estão em tratamento, para todos os nossos familiares. Imagine agora Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça. E das mãos dele sai um raio de luz que vai entrando pelo seu corpo. Imagine um raio de luz prateado que vai entrando pelo seu corpo, tirando primeiro todos os pensamentos negativos. E nesse raio de luz ele vai colocando bons pensamentos para que te conduzam. Depois ele entra no seu peito e tira toda essa angústia, toda essa ansiedade. Coloca paz, coloca tranquilidade. Depois ele vai para o seu sistema digestivo e tira toda essa indigestão, todo o mal-estar, e segue essa luz em direção às suas pernas, para te dar força, para enfrentar todos os obstáculos. Respire fundo mais uma vez, para que essa luz seja irradiada para todos os lugares pelos quais você pensar nesse momento. Na casa de quem está precisando, pelo seu lar, pelo seu trabalho, pelo seu ambiente de trabalho, cada cômodo da sua casa. Imagine essa luz irradiando
e levando só bons sentimentos, bons fluidos, boas energias. Nesse sentimento de paz, nós agradecemos por mais um dia, por mais esse momento de oração. Que assim seja. Muito obrigada a todos aqueles que chegaram depois. Sejam todos muito bem-vindos, Fernanda, Leia. Muito obrigada por estarem aqui. Hoje nós vamos falar do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Poder da fé. Bom dia, mãe. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele. Lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esses são passagens dos versículos 14 a 20 do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus. Olha como é forte essa passagem, principalmente aqui no final, quando Jesus nos diz: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Então ele diz que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós conseguiríamos transportar uma montanha. Mas aqui a montanha, ela não está no sentido literal da palavra, não é uma montanha mesmo, propriamente dita. Aqui a montanha que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, o egoísmo, a cegueira do fanatismo religioso, os preconceitos. São muitas montanhas que nós enfrentamos durante o nosso progresso, quando nós trabalhamos em prol do progresso. E a fé robusta, ela nos dá perseverança, ela nos dá energia e ela nos dá o recurso que nós precisamos para vencer os obstáculos. Não quer dizer que nós não teremos problemas, de forma nenhuma. Como eu sempre digo aqui, nós estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, e os problemas são necessários para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Mas a fé em Deus, a fé, ela nos dá força para enfrentar os obstáculos. Porque a fé vacilante, ela dá incerteza. E a fé forte, ela nos dá força, nos dá paciência, nos dá a certeza de que há algo acima de nós e de que nós venceremos esses obstáculos com resiliência, tirando todo o aprendizado de cada obstáculo vencido. Porque, por exemplo, quando há um doente acometido de uma doença grave, ele tem duas opções: se revoltar, se entregar, não lutar, reclamar, se perguntar a todo momento por que aquilo está acontecendo com ele. Ou tem uma segunda opção: lutar com otimismo, crer que ele vencerá, que aquilo que ele está passando é necessário para o seu adiantamento, para o seu melhoramento. Lutar com otimismo, buscar meios de minorar, de
de vencer essas dificuldades e os efeitos, às vezes, de um tratamento agressivo, como câncer. Buscar naquele tratamento, até através daquele tratamento, formas de ajudar outras pessoas, ou através do seu depoimento, através do seu otimismo, da sua alegria, porque a doença está aqui. Muitas vezes nós vemos pessoas que não estão doentes fisicamente, mas que estão doentes da alma. Pessimismo, falta de esperança. Isso tudo é comprovado cientificamente, que um paciente que tem fé, que tem otimismo, que tem bons pensamentos, pensamentos positivos, ele tem maior chance de cura. Isso é comprovado cientificamente. A ciência comprova que aquele paciente que é otimista, que tem fé, que não se entrega, que luta, ele consegue com maior facilidade obter a cura. Porque a fé sincera, ela acalma, ela dá a resignação que nós precisamos, ela dá a aceitação de que nós não somos invencíveis, de que todos nós temos problemas, de que todos nós passaremos por dificuldades, sejam financeiras, seja ela de doença, seja ela problemas com vícios, com a família, todos nós passaremos por dificuldades. E essa fé na luta, ela nos acalma, nos dá esperança, nos dá força. Mas a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta ter só a fé na consciência, nós precisamos trabalhar, agir. Agir em prol do próximo, agir em prol de nós mesmos. Trabalhar e buscar meios que nos ajudem a vencer todos os obstáculos, seja através da caridade em favor do próximo, seja através, porque todos nós temos a possibilidade de ajudar de alguma maneira a outra pessoa, de qualquer maneira. Mas isso não nos impede, nada nos impede de ajudar a outra pessoa, nada nos impede. Nós sempre podemos ajudar o próximo, ouvindo, dando um conselho, dando o nosso exemplo de otimismo ao enfrentar os problemas. E nós, Kardec nos ensina que nós temos dois tipos de fé. A fé cega e a fé religiosa. A fé cega e a fé raciocinada. Cada religião, ela busca a exclusividade da verdade. O protestante acha que a verdade é isso, o católico acha que é isso, o espírito diz que é isso. Mas o importante é nós distinguirmos a fé cega, que é a fé que não tem explicação, que aceita o falso como verdadeiro e que leva muitas vezes ao excesso, ao fanatismo. Da fé raciocinada, que é aquela fé que ela é compreendida, ela é explicada, que ela está baseada na inteligência. E muitas vezes as pessoas são incrédulas, ou seja, elas não acreditam, não creem em Deus, por causa da fé cega, porque ela não é explicada através do raciocínio, da inteligência. É igual uma criança. A criança não quer saber o porquê de tudo. Então nós também temos esse anseio, essa necessidade de ter explicações para tudo. E a fé cega, ela não é baseada na ciência, ela não é explicada, ela não é raciocinada literalmente. Eu sou muito contestadora e o Espiritismo me trouxe as respostas que eu precisava para fundamentar a minha fé. Eu vou dar alguns exemplos para vocês visualizarem da diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega, por exemplo, aceita amuleto, trevo da sorte para nos proteger do mal.
que a fé raciocinada diz? A fé raciocinada, ela nos orienta, ela nos ensina que como que nós nos protegemos do mal. Não é através de um amuleto, não é através de um trevo da sorte ou de algum tipo de objeto. O que nos protege do mal é a oração, são as nossas boas atitudes. Outro exemplo de fé cega, as simpatias. Você acha aqui que a simpatia pode curar uma doença? Isso é fé cega. A fé raciocinada, ela nos ensina que não há nenhum tipo de ritual para poder curar pessoas. Que o que cura realmente, o que nos cura e o que cura as outras pessoas é a fé verdadeira e o auxílio dos bons espíritos de Deus, de Jesus. Isso é o que nos cura, não é nenhum ritual, não é nenhum procedimento de determinada ou outra religião preconiza. É a nossa fé, é o poder do nosso magnetismo, do nosso pensamento. Outra hipótese também de fé cega é recebermos, achar que nós vamos receber uma bênção através de uma estátua, de uma imagem. Não quer dizer que existem santos, não existem santos. O que é os santos? São espíritos bons que viveram sobre a terra, tiveram a sua passagem aqui e fizeram o bem. São espíritos puros que aproveitaram a sua passagem aqui na terra para fazerem o bem, para praticarem a caridade. E como que nós nos comunicamos com esses espíritos bons, com esses espíritos que nos protegem? Através da oração e através do pensamento. Porque através do pensamento nós podemos nos comunicarmos com eles em qualquer lugar. Porque eles estão em todos os lugares. Então, essas são diferenças básicas entre fé cega e fé raciocinada. Tudo tem uma explicação científica. Por exemplo, eu não estou de forma nenhuma criticando nenhum tipo de religião e nenhum tipo de crença. Cada um crê no que entender necessário, no que entender conveniente. Eu estou só querendo explicar a fé raciocinada. A ressurreição, ou seja, renascer de novo no próprio corpo, ela é comprovada cientificamente que não existe. Não é possível você renascer no mesmo corpo. É possível você ressuscitar em outro corpo. Porque nós somos espíritos, ou como muitos outros dizem, nós somos almas. Então, essa é a fé raciocinada, que nos explica, que nos comprova, que nos busca raciocinar, acreditar, também utilizando o nosso raciocínio, a nossa inteligência. E essa importância da fé, do poder da fé em nossas vidas, é que nos move, é que nos dá força para enfrentar todos os obstáculos que surgem. Acreditar que há algo maior do que nós, do que há algo além de nós, superior a nós, que nós não somos nada sozinhos, mas que com a nossa força do pensamento, através da fé, da oração, nós podemos nos curarmos e também curar outras pessoas. Jesus já dizia, lá atrás, há mais de 2000 anos, quando ele fazia aqueles procedimentos de cura, ele não atribuía a ele a cura, ele atribuía a fé. Tanto é que nessa passagem que nós lemos, os discípulos não conseguiram curar aquela criança. E ele falou, ele danou com eles, ele falou porque vocês não creram, vocês não acreditaram que poderiam curar essa criança. Olha o poder da fé. E eu quero pedir a licença de vocês para dar um depoimento meu de cura,
de como é poderosa a fé, de como é poderoso o poder da fé nas nossas vidas. Quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, de repente, eu estava sadia, tudo, tive um problema grave de saúde. Comecei a sentir choques na minha coluna que eu caía ao chão. E eu não conseguia me mobilizar quando eu sentia choques. Minha mãe entrou em desespero, minha família. Fui buscar tratamento no Hospital Sara Kubitschek em Brasília, que é um hospital de referência nesse tipo de tratamento. Chegando lá, minha coluna estava torta, totalmente torta. Já andava em dias escorada. Em outras pessoas. E aí os médicos falaram, olha, você tem que, você tem 2 tipos de tratamento. Ou colocar um colete durante, imagina, uma pré-adolescente utilizando colete, aquele colete acrílico, ou fazer uma cirurgia na coluna. E aí me passaram somente o AS enquanto eu estava fazendo os exames, muitos exames de imagem, porque de repente eram muitas dores e não tinha como reverter aquilo com medicamentos. Então era uma cirurgia muito agressiva, que poderia até me deixar sem os movimentos, ou o colete. E aí minha mãe sempre teve muita fé, minha família. E aí nós buscamos na fé o amparo. Enquanto eu fazia os exames, quando eu voltei lá com os últimos exames, eles se reuniram, uma junta médica. Eu lembro muito bem, já fazem muitos anos isso, e eles colocaram os exames de antes e depois. Isso foi questão de dias. E eu lembro perfeitamente da frase que eles falaram: olha, você está curada. E nós não temos explicação científica para isso. Não há explicação. A medicina não explica isso. Então, ainda falou para minha mãe: a senhora deve ter muita fé, porque a sua filha está curada. E eu nunca mais senti nenhum tipo de dor. Não senti choque, não senti nada na minha coluna, e ela simplesmente voltou para o lugar. Olha, esse é um exemplo que eu vivi e que demonstra, comprova o poder da fé em Deus, da fé que nós podemos curar e o poder de Jesus na nossa vida. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também que está assistindo, tem comprovações diárias de Deus, do poder da fé, da oração de Deus na sua vida. Desculpa até me emocionar. Porque é uma passagem muito, muito importante na minha vida e que mudou a minha vida a partir daquele momento. Que eu entendo que é algo que eu precisava passar, talvez até para aumentar a minha fé e poder dar o meu depoimento, né? Então, eu tenho certeza que todos vocês aqui que estão nos assistindo têm esse poder de curar, têm que se amparar sempre diante das dificuldades, na fé, na oração. E não foi só esse momento na minha vida que eu tive essa resposta de Deus.
mas em diversos momentos. E eu quero que você aqui deixe aqui nos comentários. Você já sentiu isso? Você já teve alguma passagem na sua vida que você sentiu a presença de Deus? Que você obteve uma cura? Para servir mesmo de inspiração para outras pessoas que estão passando por um momento difícil, às vezes um problema financeiro grave, às vezes por uma depressão grave, por uma doença grave e que estão sem esperança. Deixe aqui o seu depoimento, conte para as outras pessoas como é grande o poder da fé, como é grande o poder da oração, como Deus se faz presente na sua vida, como Jesus nos ampara, como essa conexão através da oração com Deus, com os espíritos superiores, como é importante e como nos transforma e nos dá força para enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem e que com certeza surgirão, porque esses obstáculos são necessários para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, para agirmos com resiliência, com resignação, sabendo tirar proveito de todos os momentos, de todos os obstáculos, de todos os problemas que porventura surgirem. E nesse momento, para encerrar, você que pegou o seu copo de água, nós vamos fazer a fluidificação da água, ou um copo, uma jarra. Quem tiver pegado, concentre, feche os olhos, agradecendo por mais esse momento de oração, de estudo, de aprendizado. Imponha as suas mãos sobre esse copo e imagine que todos os fluidos positivos estão sendo colocados. Todo o remédio que você precisa nesse momento está sendo colocado nessa água. Senhor Jesus Cristo, eu peço que transforme as moléculas dessa água no medicamento que eu preciso. Coloque toda a sua força, toda a sua fé nessa água, para que essa água tire todo o seu sofrimento, tire a angústia, coloque o remédio que você precisa para tirar a sua dor, para tirar todo esse sentimento, esse pensamento negativo que faz regredir. Coloque bons pensamentos, bons sentimentos, bons fluidos. Que esse remédio que foi colocado nessa água agora, nesse momento, te transforme e te cure, te tornando uma pessoa mais forte, mais resiliente, com mais fé, com mais força, para vencer todos os obstáculos que porventura surgirem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Aí agora você toma a água, imaginando que é realmente o remédio que vai te curar. E todas as vezes que você se sentir deprimido, que você tiver algum problema, que você acha que não tem solução, reze, ore, confie, faça uma oração, coloque essa água, peça a fluidificação da água e peça para Jesus e para os bons espíritos colocarem o remédio que você precisa nessa água. Se quiser, se tiver necessidade, faça isso todos os dias. É algo que transforma,
que dá força e que dá coragem para enfrentar todos os obstáculos. Peço desculpa a vocês por me emocionar e a compreensão de todos para que possamos agir sempre com resignação e com força para enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Tenha sempre fé. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo, porque Ele nos ampara e nos dá força. Muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana de muita paz, de muita força e que Jesus sempre os acompanhe. Beijo, com Deus.